Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Números. Hoje o capítulo é de número 3, de 51 versículos. Olha que título maravilhoso. A responsabilidade dos levitas. Aleluia. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés. Quando Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eliezer e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentam uma oferta com fogo profano. O Senhor, como não tinham filhos, somente Eliezer e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Os irmãos veem aqui Deus falando de um assunto específico para que Arão, para os filhos que eram sacerdotes, e vamos falar também dos levitas. Só que nesse trajeto, irmãos, de Deus nomear, escolher, ungir, Nadab e Abiú querem inovar, como muitos nos dias de hoje, querem inovar no culto, na adoração, na celebração a Deus. E a Bíblia fala com clareza: saiu fogo de Deus e os consumiu. Ah, pastor, mas hoje, no dia de hoje, não acontece isso. É que Deus tem tido misericórdia. Deus tem tido misericórdia de quem? Do povo. Para o povo se arrepender e voltar a uma adoração com sinceridade, com racionalidade, culto racional, o nome já fala, com compromisso, com verdade, a Deus, não ao homem. O homem não pode ser o centro. Cristo é o único, o Senhor, Salvador, único só Deus. A Ele a adoração. Isaías fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Meu irmão, isso é sério. Deus, nos dias de hoje, está dando tempo a lideranças, a levitas, a pessoas que louvam, adoram, tem esse ministério do Senhor tão abençoado, para voltar à origem, uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Olha o que aconteceu com Nadab e Abiú. É um alerta de Deus para nós hoje. Continuando aqui, ó. Então Yahvé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, sacerdote, e eles estarão ao seu serviço. 7. Encarregar-se-ão dos deveres que lhe cabem, bem como deveres de toda a comunidade, na tenda do encontro, ao ministrar no tabernáculo a habitação. Olha, está delegando o serviço aos levitas. 8. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel, a ministrarem no tabernáculo. 9. Dará, pois, os levitas como servos, e Arão e seus filhos, eles serão dados pelos filhos de Israel. 10. Designarás Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. Irmãos, algo tremendo aqui. Deus dando, Deus ensinando, Deus usando ali seus servos para passar aos levitas o que eles têm que fazer na obra do Senhor. Você vai ver, temos aí no canal já gravado, irmãos, para a glória de Deus, né? Levítico, Êxodo todo, quando no início do princípio ali Deus fala para Moisés e Arão que todo o primogênito seria dele. Depois ele separa os levitas e ele ainda diz assim: aqueles que estavam ali como primogênitos, que queriam ser resgatados para voltar às suas famílias, era pagado, irmãos, um valor de 6 gramas. Irmão, se você for pegar isso e converter isso no real hoje, era mais ou menos, irmão, de 60% a 70%, mais ou menos, para você entender, de um salário anual de um trabalhador. Então não era pouco, era muito. Aí aquele filho ou aquela filha que era primogênito voltava
né? Aquele filho, vamos dizer assim melhor, primogênito aos pais. E aquele dinheiro era usado no templo. Meu irmão, isso foi feito lá em Êxodo. A gente falou isso no canal, explicou para a glória de Deus, né? Aleluia. A gente vê que aqui Deus separa os levitas para uso exclusivo da obra. Quem que eram os filhos de Levi, irmãos? Que era um dos filhos de Jacó, né? Gerson, Merari e Coate. Então, cada um com a sua função. De desmontar, de montar, dos utensílios daquela parte dos santos. Cada um tinha a sua função ali, né? Do versículo 11 em diante, você vai ver aqui outro título, eleição aos levitas. E Yahvé falou mais a Moisés e disse, vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, em lugar de aqueles que entre os filhos de Israel abre amado, e portanto os levitas são meus, né? Que falamos agora. Assim todo primogênito me pertence. No dia em que eu feri de monte todos os primogênitos da terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, e todos os homens, como os animais, eles me pertencem. Eu sou Yahvé. O que explicamos agora, né, irmãos? Para a glória de Deus. Continuando, o recenseamento dos levitas, do versículo 14 em diante. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando. 15. Recensearás os filhos de Levi, segundo as suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearão todos os homens da idade de 1 mês para cima. 16. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. 17. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari, como falamos agora, né? 18. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. 20. São estes os nomes dos clãs meratitas: Mali, Musi. Foram esses os líderes dos clãs levitas, né? Os irmãos veem que de Anrão, aqui tem Moisés e Arão, né? Então, tanto Moisés como Arão eram aptos, tinham na descendência deles e poderiam exercer o cargo sacerdotal, sumo sacerdote, levitas, poderiam exercer aqui. Versículo 21 em diante, fala assim: de Gerson origina-se o clã, aleluia, o clã Libnita, o clã Simeita, e eram esses o clã dos Gersonitas. 22. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, são de 7.500. 23. Os clãs dos Gersonitas tinham que acampar a este atrás do tabernáculo. 24. O príncipe e líder das famílias dos Gersonitas era Elisaf, filho de Lael. 25. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, do véu, da grande cortina e da entrada do encontro, né? E essa parte só os gersonitas, que eram levitas, poderiam exercer o ofício. 26. As cortinas do ato do véu, entrada do ato, cortina que rodeia o tabernáculo, o altar, como também das cordas e todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado, né? Todos os gersonitas trabalhavam nessas seguintes funções. Agora, os de Coate. Originam-se os clãs Anramitas, Izaritas, Hebronitas, Uzeilitas. Esses são os clãs coatitas. 28. O número de todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. 29. Os clãs dos coatitas acompanham no lado sul meridional do tabernáculo. 30. O príncipe da casa patriarcal dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel. 31. A responsabilidade de zelar da arca da mesa do candelabro,
dos altares, dos utensílios do santuário, como os quais ministram do véu, e tudo que fazia da parte do serviço. 32. O príncipe principal dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. Então, os irmãos vê, estava tudo bem organizado, bem explicado. Irmão, Deus, Ele é o Senhor da ordem e da decência, na sua presença. Irmão, você tem que trazer isso para dentro da sua casa. Sua casa é bagunçada, não é varrida, não é lavado os banheiros, o chão, a louça. A casa tá ficando até amarela de tanta sujeira. Então tá errado. Tem que ter limpeza, tem que ter organização dentro da sua casa. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de limpeza, Deus é um Deus de organização. Se a sua casa é assim, meu irmão, a minha é assim, a nossa é assim, é sinal que a nossa vida espiritual está desorganizada. Não pode, irmão. É tudo com ordem, decência. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Aqui agora de Merari. 33. Originam-se o clã Malitas, o clã de Musitas, era estes o clã de Meratistas. 34. O número total de homens recenseados de idade de um mês para cima é de 6.200. 35. O príncipe da casa patriarcal dos Meratistas era Zuriel, filho de Abiail. Ele tinha de acampar ao lado norte, cerimonial do tabernáculo. Os Meratitas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões de coluna, de base, de todos os seus utensílios e tudo que implicava serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, como suas bases, suas estacas, suas cordas. Finalmente acampavam a oriente e ao leste diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel, todo o estranho que se aproximava devia ser prontamente ser executado. 39. Total de levitas licenciados que Moisés enumerou, segundo conforme a ordem de Yahvé, número do sexo masculino de um mês de idade para cima, 22.000 levitas para trabalhar na obra do Senhor, irmão. Aqui tudo que se diz respeito ao templo, ao tabernáculo, a gente fala tenda de encontro. Deus designou, meu irmão. Parece muito, não é, irmão? Alguém fala assim, tá cheio de obreiro, só de nome. Deus quer que pessoas que trabalhem de verdade, arregassem a manga e façam a obra do Senhor. Deus conta com você. Por isso que Jesus falou assim, ó, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua obra. Precisa-se urgente de ceifeiros. Aleluia. Do 40 em diante, outro título, resgate dos primogênitos. Então disse Yahvé a Moisés, faze o recenseamento de todos os primogênitos dos homens dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e faz a soma dos seus nomes. Em seguida, no lugar de todos os primogênitos de Israel, tomaram para Yahvé os levitas, de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. 42. Assim conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino, na idade de um mês para cima, é um número total de 22.273. Por que isso, irmãos? Porque era obrigatório. Deus já sabia da numeração? Claro, meu irmão. Mas era para os homens aprender a fazer tudo com ordem, decência. Assim tem que ser nós também. 44. Então falou o Senhor a Moisés e disse, toma os levitas e oferece em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor. 46. Para o resgate dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. 48. 47. Tomarás 60 gramas de prata. É o que falamos naquela hora, irmãos. Para esses que eram os primogênitos dos filhos de cada
casal ali, do povo de Israel, pagava-se esse valor, para eles voltarem para ali a família, e esse valor era usado na obra pelos levitas. Olha o valor que era pago, 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramitas, e dará esse valor em prata a Arão e seus filhos para resgate daqueles que são excelentes. Aleluia. Excedentes. 49. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas, dos primogênitos dos filhos dos israelitas. Ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. 51. Então Moisés deu toda a prata acumulada com este resgate a Arão e seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, e tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Irmão, tudo foi feito de acordo com o que Deus falou. Meu irmão, esse povo tinha tudo, irmãos, para ser deixado um marco na história deles, mas de obediência e de muito milagre de Deus. Teve milagre de Deus? Sim. Poderia ter muito mais. Poderia ter muito mais coisa acontecendo, mas a história, os irmãos sabem que esse povo desobedeceu. Meu irmão, vamos aprender a obedecer o Senhor e ter na plenitude a sua bênção. Amém? Hoje, o capítulo 3 de Números encerrado. Deus te abençoe. Ajuda nós no canal aí, deixando o joinha. Isso tudo para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.